frustrado. E é ilimitado, né? Nunca tem fim. É sempre magia nova, descoberta nova, né? Então, É tudo que um coração inquieto precisa, né? Novidades. E exatamente. combina muito com as meninas, né? Porque alguém disse certa vez, né? Girls just wanna have fun, né? As meninas querem se divertir sempre. Então, Krishna é uma boa alternativa. Ok, temos aqui o nosso querido Francisco, que também está aqui, né, acompanhando. Quer comentar alguma coisa, Francisco? Um tema muito complexo esse, né? Então, isso daí é um tema complexo. Eu acho que você chegar e conversar com Deus, primeiro que o cara nem sabe que é Deus, né? Você está sentado lá, de repente vem alguém e vai pedir uma coisa que é sua. Você nasceu com isso. Você é humano, né? Então Deus vem lá e pede exatamente a parte mais sensível de um indivíduo. Será que ele é Deus mesmo? Escuta, Deus, o Senhor é Deus mesmo? Olha, eu vi um filme há muito tempo atrás que isso mais ou menos ele decorre, entendeu? Então, um cara que está cheio de dívida, preocupado, aí ele implora por Deus, de repente vem uma pessoa que se diz Deus. E para o cara acreditar que aquela pessoa é Deus. Então eu acho que ali é uma forma didática que Krishna coloca para que a gente sempre tenha uma pequena saída. É que nem aquele ladrão da caixa d'água, sabe? Então sempre tem que ter uma pequena saída. Porque se a gente fechar um tampa para uma coisa, aquela caixa pode estourar, trincar, sei lá. Então, eu vejo nisso uma forma altamente didática que Deus coloca ao ser humano. Primeira coisa, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. E uma das coisas que eu te peço, a parte mais nobre, a tua identidade, o teu sentimento, o teu valor, o teu amor. Eu quero para mim, porque eu te dei isso tudo. Não é você que tem. Você não tem nada, cara. A gente não tem nada. O carro é meu, não é meu. A casa é minha, não é minha. É tudo uma certa acomodação que o princípio colocou. Então, eu acho que isso tudo que foi dito aqui é uma forma assim, simbiótica, muito, muito delicada entre Deus e nós. Né? A gente está tentando entender quem é Deus. Às vezes a gente até chega num limiarzinho, eu acho que eu consegui, mas não consegue. Então, você tem que tentar deixar alguma parte sua aberta. Ele nem precisa pedir, porque ele sabe que se o cara for bom, ele deixa uma chavinha falsamente fechada, porque ele sabe que não tem aquela chave. A porta está aberta para quando ele quiser. Mas é bom, porque se a gente vê que a pessoa humana, ela é muito egoísta, geralmente, né? Muito egocêntrica, muito eu tenho isso, eu tenho aquilo, a gente não tem nada. Então, se um dia eu conseguisse falar com Deus, cara, para mim seria a coisa mais fantástica do mundo. Deus, sabe de uma coisa que eu sempre pensei, que quando eu morresse, eu gostaria de ver uma galáxia de perto. Uma galáxia, quer dizer, nenhuma. Eu queria ver Deus. Eu quero ver Deus. Então eu deixo a minha porta sempre aberta. O dia que ele quiser, ele nem precisa bater, porque ele já está aberta.
Ele vai tomar conta dele. E não é meu, é dele. Talvez isso justifique o fato de ele estar aqui ouvindo, né? Porque afinal de contas, se ele deixou esse espaço aberto para ouvir, então ele está ouvindo exatamente essa pessoa que está se propondo ser a pessoa Deus, falando diretamente, olha, então abra seu coração, me dá essa razão de oportunidade e vamos ver o que eu consigo fazer, né? Então, se nós considerarmos que a raridade de poder falar, né? O som está saindo aí para vocês aí, David? Você está ouvindo o som? É porque o meu está fechado aqui, está aberto ali. E aqui na sala todos estão ouvindo a minha fala. Mas aí está ouvindo, Yolanda? Você está ouvindo? Ok? Beleza, então tá, vou continuar. Se a gente considerar, vamos partir do seguinte princípio hipotético, de que Krishna é um ente real, possível, verdadeiro, né? Hipoteticamente, vamos colocar assim, verdadeiro. Se ele for a suprema personalidade de Deus, e ele está dizendo isso, então ele está ouvindo Deus, ele está falando com Deus. Agora, daí até a visualizá-lo pessoalmente, talvez tenha um timing, né? Tem aí um espaço que tem que ser, vamos dizer, digerido ou absorvido, processado, metabolizado. Mas, no mínimo, se ele está colocando como hipótese, bom, vamos partir da seguinte hipótese. Eu não vou dizer que você não é Deus, mas eu vou admitir uma possibilidade de que você seja, ok? Se essa possibilidade se confirmar, então eu estou ouvindo Deus. Já é um bom início, né? Por exemplo, nós não ouvimos sons do universo. Nós assim, até então nós éramos surdos para o som do universo. Recentemente os cientistas criaram uma máquina que consegue replicar o som do universo. Então nós já não somos mais surdos para o universo, a gente consegue já ouvir o universo. Então, essa é uma grande conquista da humanidade, poder ouvir, né? Então, o início do processo de compreensão do Supremo começa com o ato de ouvir. E nós estamos aqui ouvindo esse ser se afirmando ser Deus. Nós não temos inicialmente a categoria de dizer sim, você é Deus, ou não, você não é. Mas tem alguém se propondo ser. E aparentemente uma pessoa inofensiva, ou seja, que não tem predisposição a fazer nada que vai nos prejudicar. Então, qual é o problema? Vamos apostar na probabilidade de que seja. Se essa probabilidade se confirmar, então o que acontece? Eu estou ouvindo Deus. Sim. É um bom começo. Então, qual é a proposta aqui? Tá, eu te ouvi. Ok, vou considerar que você realmente está falando comigo. É o meu coração que você quer? Você não sabe a confusão que você está arranjando para você, meu amigo. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Por favor, tem como você confirmar isso de alguma forma? Porque se realmente você está determinado na sua decisão de ter o meu coração, eu já vou logo dizendo, viu? Tá cheio de problema aí. Você não sabe o que isso vai implicar para você. Mas já que você está querendo, o problema, depois não vai reclamar. Poxa, mas você não me avisou. Eu estou te avisando. É um rebu. É um rolo tão grande que se eu fosse você, eu desistia agora. Tá em tempo ainda. A hora que eu decidir que eu dou meu coração, daí você vai ter que fazer alguma coisa, porque afinal de contas você não assim, isso é uma coisa muito séria. Você não pode ser um blefe. Então você pediu, ok, já estou avisando, tá confuso, mas você quer? É uma conversa, é um diálogo honesto, aberto, e possivelmente você deve ter suas técnicas aí de resolver esses assuntos. Mas tá bom, tá ok, eu concordo, tá disponível. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, esse é a primeira etapa de um contato pessoal visual, que é um contato auditivo. Você tem que permitir que a pessoa se revele. Sim. Por que essa pessoa precisaria se revelar diretamente a você se você não permitiu uma amizade sincera, uma relação ainda? Então, tem que haver um encontro de almas para haver uma visualização pessoal. O início é uma abertura de diálogo, de comunicação para haver uma relação orgânica de personalidade, né? Mas a primeira etapa
Bom, vamos supor que a gente não esteja em devaneios, né? Aqui, nós não estejamos delirando. Vamos imaginar, hipoteticamente, que essa nossa conversa aqui seja coerente, tenha bom senso e faça sentido. Então, você ter a oportunidade de ouvir diretamente Deus, isso tem uma justificativa. Você deve ter deixado alguma porta aberta. Senão você não estaria aqui. Tem tanta coisa interessante acontecendo isso daí. Qual é o novo lançamento da HBO, da Netflix? Ou tem gente lá, a política está te chamando. Tem tanto político lá precisando de você. E por que você está aqui? Alguma janela você deve ter deixado. Senão você não estaria ouvindo diretamente essa possibilidade de que Deus esteja falando diretamente com você. Agora, a capacidade de ter a sensibilidade de pensar hipoteticamente de que pode ser que sim, essa pessoa suprema, essa pessoa seja uma pessoa digna da afirmação que ele está fazendo, de que ele é a pessoa suprema, pode ser que sim, e essa pessoa está falando diretamente comigo. Vamos ver o que isso vai dar. É uma hipótese, são apostas. E algumas apostas são calculadas. Eu me lembro, que uma coisa interessante, que eu tenho aqui uma pessoa que até faz parte dessa história, o professor Fernando Henrique, quando foi o presidente do Brasil, perguntaram para ele, mas esse negócio de plano real aí, não sei não, hein? Tá meio confuso, está me parecendo uma aposta. Ele falou, mas é uma aposta calculada, dessa vez vai dar certo. Quando ele falou isso, eu senti tanta segurança, tanta propriedade de afirmação, eu falei, tá aí uma pessoa que sabe o que está fazendo. É uma boa qualidade. E realmente deu certo. Né? Então, tem certos riscos que são calculados inteligentemente. Então, permitir que essa realidade se torne uma possibilidade, né, real, ou seja, um princípio fundamentado, é um risco calculado. E dessa vez, dá certo. Como é que você sabe que dá certo? Bom, observe aqueles que já apostaram e o resultado que isso produziu nelas. O efeito que vai dar sobre você é equivalente. Sim, é isso mesmo. Eu acho. Bom, posso fazer uma pergunta? Por favor. A partir do momento que você entrega o coração a Krishna, e ele recebe esse coração, em plena confiança, você acaba abandonando todas as suas ações passadas, todos os seus karmas. Não é uma forma de você estar terceirizando os seus problemas? Como é que a partir desse momento fica a tua atitude, a tua ação? Só um momentinho, eu acho que me parece que vocês não chegaram a ouvir a pergunta, certo? Não ouviram a pergunta. Então vamos... Não, vamos fazer o seguinte. O meu microfone está aberto aqui. Você pode falar que vai entrar aqui no microfone agora. Porque o meu microfone estava fechado. Vocês estão ouvindo, não estão? Agora sim. Muito bem. Pode fazer novamente. Ele vai fazer novamente a pergunta, tá? E aí vocês vão poder ouvir plenamente a pergunta para a gente considerar a resposta, tá? A partir do momento que você entrega o seu coração em plena confiança e Krishna recebe o seu coração também em plena confiança, a rigor o resultado disso é que você terceiriza os seus problemas. Tanto é que você até diz, olha, aqui tem muito desafio, é desafiante. A partir desse momento, como é que fica a sua atitude? Como é que você se comporta? Como é que você se conduz? Muito bem, ok? Todo mundo ouviu aí, né? Muito bem. Primeiro que a prerrogativa inicial é de que nós entregamos o nosso coração em plena confiança. Essa afirmação é uma afirmação dramática. Plena confiança. Será? Né? As etapas de entrega do coração são etapas graduais. A entrega plena do coração é uma teoria. A realidade deverá confirmar se essa entrega de fato aconteceu. Né? Então, assim, e como é que a gente sabe que nós estamos... E outra coisa, ele pede, mas o bom senso dele vai dizer que a preservar os seus
sabe, a sua dimensão faz parte desse processo de interação com o próprio coração. Como, por exemplo, não é, um país que está propondo um acordo político com outro país. Então ele vai dizer, você permite que eu entre no seu país com as minhas empresas? Então, supõe-se que essa proposta não está dizendo que a parte do seu país me pertencerá. Né? Supõe-se que essa empresa tem a seguinte consideração: tem leis que eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que observar a identidade pessoal, né? A autonomia, e essa interação vai ter que considerar esses fatores. Então, quando o Krishna diz que entrega a mim o seu coração, está na pauta a consideração da sua identidade pessoal, da sua autonomia pessoal. Ele não vai dilacerar a sua identidade pessoal, né? Então, a proposta inicial é que você abre o coração para uma possível relação de interação, mas a sua identidade pessoal permanece, a ponto de que você pode, inclusive, dizer não em alguma instância. Até aqui você entra, daqui para frente eu não estou preparado para permitir com que você entre. Então, essa entrega plena, ela inclui que você observará o procedimento, observará a conquista de Krishna, a interferência, a influência de Krishna, e você vai acabar se sentindo feliz por isso acontecer. Mas ele nunca vai abrir uma porta que você não permitir. Então, essa entrega plena, ela é observada com o decorrer do tempo. A proposta inicial, me entregarei plenamente. Ok, é uma proposta inicial. Agora vamos ver essa confirmação em termos práticos da vida pragmática. E isso se observa naquilo que nós chamamos de, né, seria o caso, né, o sadhana, que é no dia a dia, na forma como ocorre essa interação de entrega e de amor. Mas também não está sendo dito que essa entrega não é plena. Mas mesmo que seja plena, a relação de coexistência é uma correlação. Né? Você não se neutraliza ao fazer isso. Na verdade, você se torna proprietário de um item a mais, ou seja, Krishna. Porque ele vai fazer parte da sua existência. E até então, ele não estava presente. E ele passa a estar. O que significa que você adquire um item a mais. Então você aumenta a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade de ser o senhor de algo. Quer dizer, você não vai perder a dimensão de obter, de ser o senhor de alguns itens que são liberados para que você assenhore-se dele, porque a sua natureza, quando você está relacionado com Krishna, é uma natureza altruísta, de compaixão e de amor. Então todos os seus objetos, tudo que te pertence, passa a ser utilizado como produtos que servem a Krishna. Então automaticamente passa a ser de Krishna. E você administra a propriedade de Krishna. Então isso está tudo bem, né? Não há interferências de domínio inapropriados nesse sentido. Então, você mantém a sua identidade, a sua autonomia e obtém um item a mais, Krishna. Então você, na verdade, entre aspas, você terceiriza. Ok, mas depois você tem que administrar esse ser. Você vai ter mais trabalho no final das contas. Só que o que acontece? Quando você ama um ser, né, você ama uma pessoa, de repente você não tem essa pessoa, e aí você passa a ter aquela pessoa, né, alguém, você se casa, por exemplo, né? Então, você vai ter mais trabalho, mas ao mesmo tempo você está mais feliz, porque o amor torna tudo viável e, assim, facilitado, né? Eu estava falando hoje, na casa do casal que eu fui, eles têm 5 cachorros, né? E eles têm muito amor aos cachorros. E os cachorros dão muito trabalho. Mas os cachorros fazem cocô, os cachorros querem comer, eles latem, atrapalham o sono, sobem na cama, e etc. e tal, aquela coisa toda. Mas eles amam tudo isso. Se tirar o amor, fica intolerável a convivência. Mas a presença do amor torna tudo tolerável, até aquilo que seria normalmente intolerável passa a ser tolerável. Como Jesus disse certa vez, né? Toma a tua cruz e me segue, porque o meu fardo é leve. Como assim é leve? Né? Ele está
sendo imolado, sendo sacrificado, sofrendo bullying, ataques injustos, e ele está dizendo que o fardo dele é leve. Por que é leve? Porque ele está fazendo por compaixão, por amor, então fica tolerável. É como uma mãe, por exemplo. Se uma mãe tem que doar o coração para que um filho viva, ela vai para a mesa de cirurgia com felicidade. Ela vai morrer, mas ela está feliz, porque o filho vai viver. Ela deixa de comer para alimentar o filho. Ela está fazendo austeridades, sacrifícios, mas ela o faz feliz, porque ela está alimentando o filho. Isso é amor. O amor torna as ações mais impossíveis totalmente possíveis. Por isso que se diz que o amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que se eu não tivesse amor, isso não teria função. Mas o amor torna todas as funções intoleráveis, toleráveis. Entende? Então, assim, administrar Krishna, que é uma pessoa expansiva, imensa, vai te dar muito trabalho. Mas você o fará, né, com muito amor. Por exemplo, antes você não tinha um altar com Krishna, e agora você tem. Antes você não tinha o trabalho pelas manhãs, de dar um lanchinho, de fazer um puja, e agora você tem esse trabalho. Aumentou o seu trabalho, mas você parece que está mais feliz com isso. O que significa isso? Amor. Né? Então, o amor deixa as coisas mais possíveis. Mais leves. Então, a compaixão e o amor tornam a nossa vida mais suave. E Krishna, ele tem uma natureza de ternura e de amor naturalmente espalha. O perfume de Krishna é doçura de amor. O olhar de Krishna é ternura de amor. A flauta de Krishna, então, ele é um dínamo de amor. Então, o que acontece quando a gente permite, tá? Entra, faz aí o que você achar que deve ser feito. Como é que você vai fazer? Eu não sei, mas tá bom, vai lá. Eu tô junto, eu quero ver. Tô aqui só de tocaia. Só observando. Só que quando Krishna entra, ele produz esse perfume de amor, essa ternura, ele ameniza tudo. Então, acaba sendo uma coisa gostosa. E quando você sente esse prazer, essa ternura, aí você vai querer que ele fique. Então, quando ele quiser fugir, você não queria? Agora aguenta. Agora aguenta, agora você vai ter que ficar. E é assim as relações de amor, entende? É uma conquista de ambas as partes. Com certeza. E seria, então, como despertar o Paramatma, então? Exatamente. E o Paramatma, ele é o transistorzinho que vai ficar ali dizendo, olha, aqui tem oportunidades de negócios, hein? Como um embaixador. O embaixador fica lá no país só vigiando, só de tocar, observando o movimento político. Aí ele avisa lá, aqui tem uma oportunidade boa de negócio, o comércio está abrindo, e tem uns neoliberais aí, querendo e tal, e vamos chegar? Não é assim que funciona? É ou não é? Então, aqui tem um economista aqui na minha frente, aqui, o Pedro, o Dhananjay é economista, e tem um aqui que é perito na política nacional. Então, eles estão sabendo que eu estou falando que funciona assim. Ok? Muito bem. Muito bem, então, gente, vamos encerrar aqui, né? A gente poderia continuar falando, sabe, não há limites para se falar de Krishna. É infinito o prazer, mas nós vamos dar uma pausazinha aqui para o nosso processadorzinho, né, metabolizar essa quantidade de informação, né, que vai ocupar algum espaçozinho aí na memória de HD, né? Uma invasãozinha aí vai acontecer, né? Krishna vai entrar um pouquinho mais e ele vai precisar de espaço, então a gente precisa descansar, porque quando a gente dorme, descansa, o nosso HD se organiza e libera espaço para Krishna. Então, vamos lá, né? Nós estamos aqui já há 1h30, né? Somente falando de Krishna. Quer dizer, isso é uma invasão. É uma invasão transcendental, não é nem alienígena. Porque Krishna poderia ser considerado alienígena, porque ele não é da Terra, então é uma invasão alienígena. Ele é azul ainda por cima. Posso invadir um pouquinho mais? Pode invadir um pouquinho mais. Então, eu reparei que tem muito pouca gente que abre realmente essas chaves, né, do coração. São muito, na teoria é legal, né, mas na realidade são muito poucos
Porque eu tenho a impressão que, como a gente não conhece o verdadeiro, o que é uma verdadeira ternura, o verdadeiro amor, a gente fala que Krishna é isso, mas na realidade é difícil acessar, né, e ter vontade de abrir as chaves, né? Então, o que seria uma receita, né, para ter, assim, possibilidade de acessar essa ternura, esse amor, para poder abrir as chaves, né? Que aconteça mesmo. Qual seria o segredinho aí, né, do tempero que faria a magia acontecer, não é? Porque... O amor. Assim, o amor é o resultado final de um processo que vem seva, chama-se. Serviço. O ato de servir. Sim. Né? O ato de servir. Então, quando nós servimos, tá? Fecha o seu microfone, querida, para não dar essa microfonia aqui. O ato de servir, quando nós servimos Krishna, o exercício de servir, chama-se Bhakti. Então, por exemplo, só para dar um exemplo simples, né? A Maharani inspirou a Yolanda para fazer guirlandas de flores para Krishna. Agora, em casa, ela faz as guirlandinhas de flores para Krishna e vem trazer para Krishna. Isso é um ato de servir. Esse ato de servir é simplesmente uma magia que enternece o coração de Krishna. Ele fica encantado. É como, por exemplo, imagina que você tem um filhinho ou uma filhinha e essa criancinha pega lá um papelzinho e faz um aviãozinho. Aí vem para o papai e diz: olha papai, eu fiz para você um avião para você viajar para assistir o jogo do Corinthians lá no Japão. O cara é torcedor do Corinthians. E o cara chora. Numa dessa ele chora. De tristeza. Entendeu? De tristeza. Para de ser cruel, abafa o caso aí. Né? A gente tá boa. Vamos dar uma força pro pessoal. Eu não sou corintiano, mas o pessoal, vamos dar uma força para eles que estão tristes, então vamos animar um pouquinho aí. Mas a questão a metáfora é essa, tá? Que a questão é como você internece o coração. Um aviãozinho de papel não vai levar o cara pro Japão. Sei lá, entende? Mas aquele ato simbólico é tão potente que o cara pode ser o cara mais bruto que for. Ele se derrete naquele momento. Então, Krishna, ele pode ser o mais distante, o mais difícil, o mais inacessível possível. Um ato de amor da alma inocente, simplesmente é uma magia poderosíssima. Então, esses pequenos movimentos que nós fazemos, né, oferecer um lanchinho, oferecer uma frutinha, oferecer uma flor, é um processo de encantamento que gera um efeito muito intenso no coração de Krishna. Então chama-se Bhakti, né? Bhakti Yoga, serviço devocional, Seva. Por isso nós abrimos a nossa escola chamada Seva para ensinar essa magia, para ensinar essa ternura, para que as pessoas acabem ficando assim, como Dhananjaya, que não tira o sorriso do semblante, a Maharani que está aqui derretida de encantamentos, o Francisco que fica feliz, rindo toda hora. Esses efeitos de encantamento são produzidos naqueles que ouvem sobre Krishna. Então, falar sobre Krishna, ensinar como conquistar o coração de Krishna, como encantar o coração de Krishna, é uma arte que se aprende ouvindo aqueles que ouviram os outros que já sabiam como fazer. Então, a gente tem que ouvir, aprender e exercitar por nós mesmos a arte de encantar o coração de Krishna. E as guirlandinhas que a Yolanda faz é uma corrente impossível de ser quebrada. Então, quando ela conseguir laçar Krishna, não há mais como ele escapar. É uma questão de tempo. Vamos fazer mesmo. Olha lá, agora que ela já sabe, ela vai... então, ok. Então quer dizer, né? Ela traz flores todo sábado. Ó. Pra lá, pra ver. Né? Sempre que dá, tô aí, né? Então, esse é o seu seva, essa é a sua magia, essa é a sua, vamos dizer assim, a sua poção mágica que vai enfeitiçar o coração de Krishna e mantê-lo preso no seu coração. Tá? Então, ele não vai ter por onde sair.
ele vai começar a abrir as portas tentando encontrar a saída, e cada vez que ele abre uma porta, aquele ambiente se ilumina por completo e se enche de ternura. Então é uma maneira de você garantir que o seu coração vai ficar resolvido mantendo o Krishna preso lá dentro. E as guirlandinhas são um bom esquema. É um bom caminho. Entendi. Obrigada. Ok? Muito bem. Muito bem, então, gente, agora sim, né, vamos deixar aí que esse coração fique mais carinhoso, como? À distância, né? Deixa o coração mais carinhoso. Deixar a David Né? tirar foto? Então, David, você quer tirar uma fotozinha nossa aí? Vamos lá. Deixa eu só encerrar aqui então para a gravação. Muito bem, então, Namastê, Hare Krishna, vocês viram aí, né, um momento de ternura, um momento de felicidade, falar de Krishna, aprender a como amar Krishna, é algo que expande o nosso coração, expande a nossa inteligência, a gente passa a prestar atenção nos pequenos detalhes, e amor é atenção, né? Isso, quando você ama Krishna, não se preocupe, que você não vai deixar de amar as outras pessoas, tá? O amor é inclusivista, ele não é separatista. A sua intensidade de amor vai aumentar. O que vai acontecer? Aquelas pessoas que estão ao seu redor vai sentir mais amor, ou seja, você será mais capaz. Então, como Krishna é um princípio expansivo e infinito, a sua capacidade de amar também alcança o infinito. Portanto, aqueles que estão próximos serão amados infinitamente. E isso é bom para todo mundo. Então, aproveite a oportunidade, né, que você